a gente vai fazer esse evento na OAB e aí vai falar sobre fiscalização e inteligência, né, as novas tecnologias. E a própria, né, na conversa, a própria Receita falou assim, mas o que na fiscalização é importante para vocês? O que vocês querem, o que vocês querem? A gente quer entender como é que vai ser os novos sistemas, o que vai apontar, como que vai ser. A velocidade disso. A gente sabe que na questão aduaneira, e falando muito, pode parecer juridiquês, mas a gente não tem a figura da denúncia espontânea. O que é a denúncia espontânea? Errei. Desculpa, errei, vou retificar. Ótimo, retifique e paga a multa. Por quê? Porque o aduaneiro tem um viés muito forte de não erre mais. Eu preciso saber as informações corretas. Você, com a sua informação incorreta, prejudicou os meus dados. E a gente tem multas altíssimas que a gente ainda não consegue entrar nesse núcleo fechado, né? Nesse núcleo duro das multas, das penalizações. Tá, mas funciona no tributário a denúncia espontânea e não funciona no aduaneiro? Errei, reconheço, paguei. Que mais eu preciso fazer? Esse tema da penalidade precisa estar no nosso spotlight. Vou até anotar aqui para os nossos episódios, porque a gente recebeu o Thales Andrade do MIDIC no evento OAB, porque a Jennifer, assim, olha, Jennifer, tem um assunto aqui, tem um PL tramitando que a gente precisa tratar. E aí ela traz o cara de Brasília para o Rio de Janeiro. E é isso, a gente não precisa mais pegar avião, isso é uma coisa importante. Exato. A Jennifer abriu um espaço que a gente não precisa mais pegar um avião para ir para Brasília, para ir para São Paulo, como a gente se conheceu. Eu descendo de uma palestra e ela me abordou e a gente se conheceu em outro estado, porque a gente estava se atualizando fora do Rio de Janeiro. E acho que a nossa missão, né, juntas, essa aproximação, ela foi concluída com sucesso, porque a gente se aproximou para trazer para o âmbito do Estado discussões super valiosas e atuais. E a gente conseguiu, acho que isso aí já está superado, vamos para o próximo. E quando você fala sobre penalidade, a gente tem uma lei geral de comércio exterior que não vai abordar esse assunto. E aí você vem me dizer que a reforma aduaneira não tem a ver com a reforma tributária. Hoje a gente tem um ICMS, um Cefaz do Rio de Janeiro, extremamente manual, agora entrando um pouquinho mais na técnica, né? Extremamente manual. E dentro do portal único, que é o sistema que a gente vai registrar a importação, existe um módulo lá, né, chamado Pagamento Centralizado de Comércio Exterior. Assim como os tributos federais eram debitados automaticamente na conta do importador, a ideia agora é que o ICMS, né, seja debitado direto também dali. E isso vai facilitar justamente o cancelamento. Errei. Eu tenho que apertar um botão e esse dinheiro tem que estornar para minha conta. Eu não tenho que acender uma vela de 7 dias e esperar 7 anos para receber um reembolso de um recolhimento integral de imposto de uma DI que eu cancelei sem correção da Selic. Você imagina, você... Eu acho assim que, ao mesmo tempo que a gente evolui, a gente vai vendo mais coisas que a gente precisa evoluir. E foi o que você falou, né, Michele? E isso, para mim, não me desmotiva. É como se fosse uma mola. Assim, são novos desafios. São novos desafios. Precisa. Todo dia eu acordo, desde, sei lá, estagiária, estudante, na verdade, de direito, e falo, todo dia eu quero aprender alguma coisa nova. Eu preciso aprender alguma coisa nova. É uma decisão que a gente tem que tomar. Eu acho que eu acho que assim, é uma coisa que me alimenta a minha vida, entendeu? Eu não tô falando de coisas super difíceis, não. Eu tô falando de, às vezes, de pequenas coisas que eu não sei e eu tô realmente aberta. Eu acho que isso é um diferencial para quem quer trabalhar na área, estar aberta a ouvir outros que sabem mais que você em determinados assuntos, porque a gente não sabe tudo, eu não sei tudo, e tô aqui sem nenhuma vergonha. Eu vivo aprendendo sobre do INPE com a Amanda, vivo aprendendo com você, Michele. Ontem a gente estava falando lá no grupo. O que vocês acham, hein, gente? Descomissionamento. Assunto polêmico, sensível. Mandando figurinha, porque eu acho que também tem um jeito carioca de ser, mas eu acho que as pessoas são mais assim, né? Assim, e o nosso podcast, eu ouço muito podcast de psicologia. E aí, por quê? Porque eu adoro psicologia, não tem nada a ver comigo, nada, eu fico lá aprendendo mesmo. E é um bate-papo, porque você aprender num bate-papo é muito bom.
entendeu? Eu acho, Jennifer, eu aprendo muito com essa formatação que você implementou. Se a gente olhar para a Comissão de Direito Aduaneiro da OAB-RJ, é um time heterogêneo, multidisciplinar. E assim, eu acho eu tô entendendo da vida, entrando aí, vou falar da psicologia, tô começando a entender no auge dos meus 35 anos que eu não tenho que saber de tudo. O grande valor é você conhecer quem saiba do assunto, né? Então, assim, vocês vão ter especialistas em vários, quanto mais especialista, melhor. Eu tenho uma coisa comigo que é multiplicar. É óbvio que eu tenho essa ambição dentro de mim de querer saber mais, mas isso, de maneira alguma, quer neutralizar o outro. Pelo contrário, a gente quer ajudar. Nossa, você é boa nisso, você tem potencial, você gosta do tema. Beleza, vamos aqui trocar entre a gente, né? E isso tem tudo a ver com a essência do Aduaneiro Talks. Tem mesmo. Eu acho que assim, a gente busca para contribuir, né? Então, às vezes, a gente não tem a especialidade, a gente não reconhece, né, um determinado assunto, um tema, ou um ponto daquele tema, daquele assunto. A gente vê outras pessoas que a gente admira conversando sobre aquilo. Eu falei, eu quero estar ali também. Eu quero estar nesse fórum. Eu quero ser uma pessoa que eu possa também contribuir de alguma forma. Então, acho que é isso. A gente acaba, né, os nossos perfis são muito de busca para contribuição. Porque eu acho que é isso que a gente tem na nossa relação, assim, para a vida. Né? A gente não tem que anular o outro, a gente tem que estar dando suporte, a gente tem que ser suportados também, né, assistidos. Como ontem, né, a gente discutindo realmente, como você falou, né, o descomissionamento, o repetro. E aí você vê 4 pessoas conversando e tendo visões similares, sintonia em algum determinado ponto, mas o outro entra com uma novidade, um pensamento que falou, caramba, que legal isso aqui. Né? A aula que a gente teve ali, né, de um grande amigo. Então, assim, foi muito bacana. Só que aquilo, a forma como a gente vai, a consequência daquele fórum, daquela discussão, depende, assim, o cliente quer o quê? Né? Assim, como é que a gente vai conduzir isso junto ao cliente, junto à pressão, quer ser arrojado, ele quer arriscar, conservador. Então, por quê? Porque a gente vem de um comércio exterior também, uma história, onde o comércio exterior ele sempre dava um jeitinho. É verdade. Né? Não, pode isso. Está escrito assim, não pode. Mas como também não está muito bem escrito e muitas vezes é interpretativo, quando você tem uma pergunta dessa dentro da companhia, posso? Aí você fala, até poderia, mas não é o correto. Eu já estou flexibilizando, deixando de ser conservadora. Talvez eu esteja impactando a velocidade daquela operação. É mesmo? Eu não conhecia esse teu lado, Michele. Fale-me mais sobre isso. E aí eu fico assim, e agora? E aí eu coloquei na minha vida, né, que é uma das viradas de chave, porque eu vinha com essa escola da flexibilização, né, a gente tá... E eu falei, não, vou ser conservadora. Você é compliance. Deixar isso claro. Então, e aí isso me trouxe uma paz. Eu sou conservadora. O conservadorismo me trouxe paz. Eu sou conservadora no aduaneiro, tá, gente? Senão vou ficar falando, sei lá, que eu sou daquela lado, eu sou do lado do aduaneiro. Do meio, do centro, do alto, do baixo. Não tô falando de política. Porque eu acho que quem tem que, às vezes, né, e vocês passam por isso, quem tem que tomar determinadas decisões mais arrojadas não somos nós. Exatamente. A gente tem, na nossa área, que apresentar esse é o caminho e esses são os riscos se você não tomar esse caminho. Exato. Porque, assim, cada empresa, cada operação tem um apetite de risco. E isso não tem que ser o teu cobertor, o apetite de risco. Eu adorei esse termo. Apetite de risco. O apetite de risco. O que você quer tomar de risco? Na vida a gente não tem isso. Tem gente que quer jogar no tigrinho. É um apetite de risco também. Por quê? Você sabe que a chance de perder é muito maior do que de ganhar. Entendeu? Mas eu tô refletindo, assim, se a gente é conservadora na aduaneiro. Porque, na verdade... Lá vem. Eu tava fazendo essa reflexão num áudio com a Jennifer ontem, eu vou trazer aqui pro episódio. A gente só quer tomar o passo que esteja expressamente na legislação. Se tiver escrito, a gente vai. Mas tem 1% de chance de não ser fiscalizado, mas não está expressamente na legislação. Então, não é conservador, não dá para fazer. Agora, conte com a gente para incluir expressamente na legislação.
Exatamente. É isso. E muitas Perfeito. vezes eu concordo plenamente com você. Não faz sentido descomissionamento, nosso papo. Não ainda ser possível dos bens que venham para descomissionamento, a atividade em si do descomissionamento, né, tá dentro do repetro. Colocou na mesa. Coloquei na mesa. Combinado. Fica a dica para quem precisa decidir, que precisa regulamentar. Precisamos regulamentar. Que demora. Que demora, gente. A gente tá falando disso em 4 anos, no mínimo. Por aí. A gente demora muito no Brasil. E eu sei que não é crítica A, crítica B. Eu entendo que realmente, né? Primeiro a gente vem com o projeto, depois vem a norma. Não é o contrário. Primeiro vem o projeto, vem o investimento, vem tudo e depois vem a legislação. Mas no Brasil, a legislação demora muito a acompanhar os projetos. A gente está perdendo muitas oportunidades. Eu acho que o gancho do descomissionamento pode ser até um outro episódio. Sim, com certeza. Eu tenho um nome para sugerir. Um amigo de vocês. Um amigo que tá por aí. E a gente poderia colocar alguém da Receita para falar. Sim. Tá na hora, né? Respeitosamente, querido. Tem que fila lá em Brasília. Tem que fila. Qual é? Cadê a próxima instrução normativa, norma, lei? Porque não discute-se que pode ser por instrução normativa, a gente sabe, sem entrar muito, decreto de 3766, ele diz que o regulamento aduaneiro pode prever alterações, criar regimes aduaneiros. A gente já tem um regime aduaneiro criado. Exato. Incluir ali, na minha opinião, a última fase, que vai ser super importante, a gente está falando de meio ambiente, a gente está falando de novas tecnologias, tá tudo junto. A gente está falando de manter esse investimento no país. Exato. E assim, é um projeto, o descomissionamento, que envolve isso tudo, né? Vai mexer com a economia, né? Vai mexer com tudo, porque são novos prestadores de serviço, uma nova tecnologia que está entrando, são novos profissionais aprendendo a manusear essa tecnologia. A gente aprendendo. A regulamentação, como é que vai funcionar a retirada da instalação e tal, tudo mais. São os órgãos anuentes também aprendendo, porque eles vão ter que aprender como é que isso vai funcionar dentro da casa deles. Então, assim, gente, é um projeto incrível, que essa demora não faz mais tanto sentido. Talvez eu possa estar um pouco sendo ignorante, né, sobre o conhecimento de como está tramitando isso em Brasília, mas eu acho que fica aqui na mesa. Eu acho que é legal a gente deixar isso aqui para que a gente possa começar a agilizar essa questão, deixar isso claro que estamos já estudando, né? Tem um amigo aí que está puxando isso para os grupos de aduaneiros. Então, assim, a gente vai começar a entrar, né, com esses grupos de uma forma mais forte, né, com uma ênfase maior. Então, assim, os órgãos começarem a se preparar, que a gente vai estar chegando. Então, quando a gente chegar, a gente vai incomodar, né? A gente vai começar a cutucar, vamos embora, e aí? Então, assim, como é que está isso? A gente precisa movimentar, vai trazer uma economia, né, uma movimentação econômica dentro do país enorme. E no nosso estado. Claro que o nosso querido podcast não é uma ideia só para o estado do Rio de Janeiro. A gente quer ampliar nossas fronteiras. Nós não somos tendenciosos, mas tem escrito Rio aqui, né? A gente gosta pouco do Rio. A gente gosta pouco do estado, a gente é carioca, meu irmão. Eu acabei de voltar pro Rio, eu tô muito encantada de novo. Nossa, é um sonho. Eu falei, Amanda, quando é que você vem pra cá? Que não faz sentido, mas ela, tô batalhando. E aí ela chegou, eu falei, agora sim, isso aqui vai Agora sim, o podcast vai sair do papel.